Olá, eu me chamo Ranieri e junto com o Gustavo vamos apresentar sobre o caso clínico de doenças renais. Caso clínico número 1. Uma paciente de 26 anos do sexo feminino apresenta hematúria, proteinúria e diminuição da taxa de filtração glomerular. O médico solicita a realização de pesquisa de dismorfismo eritrocitário. Letra A. Qual a finalidade da realização deste exame? Esse exame ele tem por finalidade pesquisar a ocorrência de células dismórficas presentes na amostra analisada. Esse dismorfismo celular nada mais é do que alterações morfológicas das hemácias presentes na amostra de urina. A realização desse exame está relacionada ao monitoramento da função renal. Esse exame também avalia a origem da hematúria, estabelecendo a diferenciação entre as causas, ou seja, se glomerulases ou não glomerulases. Letra B. Quais os tipos de hemácias dismórficas são analisadas neste exame? Entre as diversas formas de hemácias observadas na urina, como anulócitos, equinócitos, esquizócitos, estomatócitos e nisócitos, foram os acantócitos, os codócitos e as células glomerular shapes considerados os mais específicos para as lesões glomerulares. Aqui vemos alguns, aqui na imagem à direita, vemos alguns exemplos dessas células. Letra C. Qual tipo de amostra de urina deve ser coletada para a realização deste exame? Para a realização do exame, a amostra de urina deve ser provida da segunda micção do dia, e essa deve ocorrer de 2 a 4 horas após a primeira. A amostra deve ser feita com jato médio, com devida asepsia, não forçar diurese também, e evitar a prática de exercícios físicos intensos 24 horas antes da coleta. Bom, caso clínico 2. A análise dos resultados dos exames laboratoriais de um paciente hipertenso de 56 anos do sexo masculino. O exame realizado em janeiro apresentou um volume de amostra de urina de 24 horas de 1.400 ml, a creatinina no soro de 1,1 miligramas por decilitro, a creatinina da urina 62 miligramas por decilitro. A área da superfície corporal do paciente, é de 1,976 metros quadrados. O exame realizado em maio, o volume da amostra de urina de 24 horas foi de 1.200 ml, a creatinina no soro de 1,1 miligramas por decilitro, a creatinina da urina 72 miligramas por decilitro e a área de superfície corporal de 1,97 também. Bom, a primeira pergunta é: calcule a taxa de filtração glomerular do paciente nos meses de janeiro e maio, e através da determinação da clearance da creatinina. Então, para calcular a taxa de filtração glomerular, primeiro a gente achou o clearance da creatinina pela fórmula do VUS, onde V é o volume urinário por minuto, o U é a concentração de creatinina na urina, o S é a concentração de creatinina no soro. Como a superfície corporal do paciente difere da superfície corporal do indivíduo, de tamanho médio, temos então que fazer a correção do clearance pela superfície corporal para determinar a taxa de filtração glomerular, onde a fórmula é taxa de filtração glomerular, que é igual ao clearance, vezes 1,73, que é a área da superfície corporal média, sobre o A, que é a área da superfície corporal do indivíduo. Fizemos, então, todos os cálculos, né? Encontramos no mês de janeiro uma taxa de filtração glomerular de 47,97 e no mês de maio de 52,53. Este paciente apresenta doença renal crônica? Justifique sua resposta. Sim, o paciente ele apresenta doença renal crônica, pois no primeiro mês a taxa de filtração estava abaixo de 60. E depois de 3 meses ele repetiu o exame e a taxa de filtração continuou abaixo de 60, que quer dizer que ele tem uma doença renal crônica. A taxa de filtração glomerular consiste em
em um melhor método para avaliação da função renal do que a creatinina sérica? Explique esta afirmativa comentando detalhadamente sobre a sensibilidade e a especificidade destes marcadores para avaliação da função renal. Bom, como medida fisiológica, a taxa de filtração glomerular provou ser o mais sensível e específico marcador de mudanças na função renal. Sua medida, chamada depuração ou clearance da creatinina, permite uma avaliação mais precisa da função renal. Ele tem uma boa especificidade, pois não sofre influência da idade, do sexo, da massa muscular, do exercício físico, do estado nutricional, de ingestão de proteínas e drogas. A variação ela é corrigida pela determinação da creatinina no soro e na urina. A creatinina aumentará ou diminuirá proporcionalmente no soro e na urina. Uma vantagem da sensibilidade é que é mais sensível para a detecção precoce da doença renal crônica. Muitos indivíduos com doença renal crônica apresentam níveis de creatinina sérica na faixa da normalidade. E a creatinina sérica ela só se encontra elevada quando 50% ou mais dos néfrons estão comprometidos. E na prática clínica, a avaliação da função renal pode ser realizada de várias formas, porém, a excreção é a mais utilizada. Visto isso, a taxa de filtração glomerular é o método mais indicado. É definido como a medida da depuração de uma substância que é filtrada livremente pelos glomérulos e não sofre reabsorção ou secreção tubular. Agora, eu vou comentar sobre o caso clínico 3. Analise os resultados dos exames laboratoriais de uma paciente de 52 anos que possui diabetes mellitus tipo 2. Os exames realizados em janeiro foram os seguintes. A amostra com urina isolada, com relação à albumina-creatinina. A albumina urinária foi de 60 mg por decilitro, a gente destacando essa albumina urinária. A creatinina urinária foi de 120 mg por decilitro. A relação albumina-creatinina foi de 50 mg por grama de creatinina. Nos exames realizados em maio, a albumina urinária foi de 60 mg por litro. A creatinina urinária de 120 mg por decilitro. E a relação albumina-creatinina de 50 mg por grama de creatinina. Letra A. A paciente apresenta doença renal do diabetes? Justifique sua resposta. Sim, a paciente apresenta doença renal do diabetes. Isso é percebido principalmente pela medida da albumina urinária, onde a paciente obteve um resultado superior aos limites estabelecidos nas duas amostras coletadas em um intervalo de 5 meses. Lembrando que a albumina urinária dela foi de 60 mg por decilitro. Essa alta no exame ela pode ser explicada pela excreção de albumina na urina e uma diminuição da taxa de filtração glomerular, que é consequência da alta concentração de glicose no sangue por tempo prolongado. Letra B. Qual é o marcador mais recomendado pelo KDIGO para avaliar a excreção urinária de albumina? Concentração isolada de albumina urinária ou relação albumina-creatinina? Justifique sua resposta. A creatinina ela é excretada de modo uniforme na urina. Como a concentração ou a diluição da urina varia durante o dia, essa característica da creatinina permite que a sua medida seja usada como fator de correção em amostras aleatórias de urina. Portanto, o marcador mais recomendado para avaliar a excreção urinária da albumina é a relação albumina-creatinina, já que nesse teste já é corrigido o erro da diluição da amostra, uma vez que a albumina e a creatinina estarão diluídas na urina na mesma proporção. Letra C. Além da albuminúria, qual marcador deve ser avaliado anualmente nos pacientes com diabetes mellitus 2 e diabetes mellitus 1 para a triagem da doença renal do diabetes? Quando essa triagem deve ser iniciada no DM2 e no DM1? O outro marcador, além da albuminúria, que deve ser avaliado anualmente nos pacientes com DM2 e DM1 para a triagem da doença renal do diabetes, é a taxa de filtração glomerular. O rastreamento da doença renal do diabetes deve ser iniciado logo após o diagnóstico do diabetes mellitus nos pacientes com diabetes mellitus 2. Já nos pacientes com diabetes mellitus 1, ele deve ser realizado após 5 anos do início da doença.
No entanto, vale ressaltar aqui que nos pacientes com diabetes mellitus 1 que se encontram na puberdade ou com diabetes mellitus persistentemente descompensado, o rastreamento deve ser realizado o mais rápido possível, não esperando esse tempo de 5 anos. Com isso, a gente termina o nosso comentário sobre os casos clínicos de doenças renais. Aqui estão nossas referências. Muito obrigado.